Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Lula afirma que plano safra do agronegócio vai ser lançado no próximo mês. Exportações de carne de frango atingem recorde em março. Índice de preços dos alimentos no mundo chega ao nível mais baixo desde julho de 2021. Governo quer que prefeitos comprem produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. E ainda, para minimizar efeitos da seca, o Rio Grande do Sul cria um plano para aprimorar a gestão da crise hídrica. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira que o Plano Safra do agronegócio vai ser lançado em maio. Em reunião que marcou os 100 dias de gestão, Lula anunciou que o governo vai lançar o Plano Safra do ciclo 23-24 no próximo mês. De acordo com o presidente, o Brasil voltará a ser referência mundial em sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá as metas de redução de emissão de carbono e desmatamento zero. Sobre o desmatamento, Lula disse que será combatido em todos os biomas brasileiros e que desenvolverá a economia da sociobiodiversidade, integrando a pesquisa científica e o conhecimento tradicional. No evento que celebrou 100 dias de governo, o presidente Lula disse que programas como o de aquisição de alimentos ajudam no resgate da dignidade e na qualidade de vida do povo brasileiro. O Brasil voltou com ações e programas que ajudaram a resgatar a dignidade, a cidadania e a qualidade de vida do povo brasileiro. O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e tantos outros são muito importantes para o futuro desse país. O Brasil voltou a cuidar do que era urgente e inadiável, cuidar do seu povo. Senhoras e senhores convidados, companheiros e companheiras ministros, o Brasil voltou a olhar para o futuro. Olhar para o futuro significa investir em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia, conectividade, expansão do pré-sal, energia solar, eólica, entre outras iniciativas que irão colocar outra vez o Brasil no rumo do desenvolvimento. Mas significa, antes de tudo, olhar para as pessoas. Ainda na solenidade em Brasília, ao falar sobre os desafios da gestão, o presidente Lula citou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, como um exemplo de otimismo dentro do governo. E nós vamos fazer a diferença superando as dificuldades que se apresentarem para nós. Eu poderia pegar o meu ministro da Agricultura como o rei do otimismo aqui no nosso governo. Pense num cidadão otimista. Pense num companheiro que, perto de mim, ele vai bater de 10-0. Ele foi para a China agora, ele acha que vai triplicar a produção agrícola para vender para a China. Cada lugar que ele passa, se abre a nova contratação de um frigorífico brasileiro. Ele nem sabe se a gente tem tudo para exportar que as pessoas querem comprar. Otimismo é um bom negócio. E o Ministério da Agricultura também fez um balanço dos 100 dias de gestão. Em nota oficial, a pasta destacou a abertura de 9 mercados internacionais no período, entre eles algodão para o Egito e venda de carne suína para o México. O Ministério também ressaltou a melhora na relação comercial com a China e União Europeia. Além disso, a nota cita ainda a ampliação da produção sustentável de alimentos como uma das prioridades nesses 100 primeiros dias de gestão.
30% da alimentação nas escolas brasileiras vem da produção de pequenos agricultores. Em entrevista ao Band News TV, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que uma iniciativa em parceria com o Ministério da Educação vai estimular os prefeitos a comprarem produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. E nós vamos criar um concurso, um selo, prefeito amigo da agricultura familiar, para que ele possa adotar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é dirigido pelo Ministério da Educação, mas que a gente participa, ele adotar alimentos da agricultura familiar, alimentos frescos, alimentos que fazem girar recurso na economia local. As exportações de carne de frango atingiram o recorde de 514,6 mil toneladas em março. Pelo menos é o que conta pra gente a BPA nesta segunda-feira. Os embarques no mês passado cresceram quase 23% na comparação com março de 2022. O resultado de 514,6 mil toneladas exportadas representou um recorde, uma vez que o país nunca havia exportado mais de 500 mil toneladas em um único mês, de acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Em receita, as vendas de carne de frango no período atingiram 980,5 milhões de dólares. No acumulado do primeiro trimestre, o volume de exportações da proteína supera em 15,1% o mesmo período do ano passado, alcançando 1,314 milhão de toneladas embarcadas. Receita essa que ajuda a equilibrar o balanço econômico das empresas, que estão enfrentando ainda hoje custos de produção muito elevados. O custo do milho e do farelo de soja, embora tenham caído um pouco, estabilizaram-se em patamares elevados. Isso faz com que essa receita cambial ajude a equilibrar e o Brasil consiga produzir bastante para o brasileiro, quase 70% do que a gente produz fica no nosso país, e ao mesmo tempo atender o aumento de demanda que ocorre nos outros países. E não é só otimismo, né, presidente? É trabalho também e trabalho do produtor que resulta nesses números aí. A seguir, economistas consultados pelo Banco Central revisam para cima a projeção do IPCA deste ano. E você vai ver ainda, preços dos alimentos no mundo chega ao nível mais baixo desde julho de 2021. Depois do intervalo, a gente explica o que significa isso. Até já! A colheita de laranja de São Paulo e Minas Gerais cresceu 19,5% na safra 2022-23. Quem conta pra gente isso é a Fundecitrus. A produção de laranja no Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro atingiu 314,21 milhões de caixas de 40,8 quilos, o que representou crescimento de 19,5% frente às lavouras da temporada 21-22, segundo o Fundo de Defesa da Citricultura, o Fundecitrus. O montante também é 0,24% maior que a média das safras dos últimos 10 anos. Apesar disso, o Fundecitrus aponta que o volume da produção de laranja no Cinturão ficou 0,64% abaixo da estimativa divulgada em fevereiro. Os economistas consultados pelo Banco Central revisaram para cima a projeção do IPCA deste ano. O Boletim Focus desta segunda-feira traz uma previsão de 5,98% para a inflação de 2023, alta em relação à semana passada, quando a projeção era de 5,96%. Para a taxa Selic, que é o indicador que mede os juros no Brasil, a previsão segue em 12,75%, como já era estimado nas semanas anteriores. Outra revisão presente no Boletim Focus desta semana é para o PIB nacional. Para esse, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil, especialistas estimam um desempenho de 0,91% em 2023. Na semana passada, era esperado um PIB de 0,9%. O Boletim Focus é uma consulta que o Banco Central faz aos especialistas da área de economia. Então, são projeções que os especialistas fazem de acordo com o que vem acontecendo semana a semana.
toda semana tem essa média dos especialistas. O índice que mede os preços dos alimentos no mundo chegou ao nível mais baixo desde julho de 2021. Mesmo com a guerra na Ucrânia, a queda já ultrapassa os 20% nos últimos 12 meses. A taxa analisada pela Agência da ONU para Alimentação e Agricultura deixou para trás os recordes atingidos no início do conflito. Entre as razões para isso estão o acordo que permitiu o escoamento de produtos agrícolas da Ucrânia e a moderação nas importações. A inflação média da comida caiu principalmente em função da redução dos preços dos cereais e dos óleos vegetais. Apesar disso, a ONU alertou que os resultados globais não refletem totalmente as realidades em mercados domésticos, pois os alimentos ainda estão caros. Isso coloca em risco a segurança alimentar, principalmente em países em desenvolvimento. É o que a gente vai discutir agora e pensar lá na frente no AgriTendências com o Silmar César Miller. Silmar, o que significa esse índice aí que mede os preços dos alimentos no mundo todo? Como é que é possível fazer isso? E será que realmente chegou para ficar mais baixo esse índice? É bom para todo mundo mesmo? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, para o consumidor, né? Para o produtor aqui, especialmente o produtor brasileiro, a situação é um pouco preocupante até, porque alguns preços caíram demais, inclusive. Bom, mas o que está por trás desse comportamento, que não é uniforme, é, em primeiro lugar, a queda muito forte dos preços do trigo, com uma espécie de normalização, entre aspas, das exportações da Ucrânia, depois do início da guerra, lá, que foi no início do ano passado. Situação pouco a pouco se normalizando, a Ucrânia tem conseguido exportar a maior parte da sua produção de grãos, que não é tão grande como anteriormente, então isso deu uma certa aliviada no suprimento global, os preços do trigo foram que puxaram mais fortemente essa queda que vem acontecendo praticamente todos os meses, que já chega a mais de 20% na média global, que é esse cálculo que a ONU faz dos preços referenciais medianos no mundo, né, nos últimos meses. Isso sai todos os meses. Agora, isso tem afetado principalmente os cereais, que é o caso do trigo, particularmente, com a queda bastante expressiva, foi que puxou mais esse comportamento. Óleos vegetais também, que tiveram uma inflação muito forte também por conta de quebra da safra brasileira de soja, consequentemente afetou a produção de óleo de soja, e também a produção de óleo de girassol da Ucrânia, ela ficou muito afetada no ano passado com suspensão das suas exportações, né? Essa é uma situação que veio se normalizando, então é outro fator que permitiu essa queda dos preços. E o outro é o setor do leite também, que tem melhorado em termos de preços globais ultimamente, com queda basicamente acentuada. Agora, na contramão disso, tem dois setores ainda que permanecem com preços extremamente elevados. O principal deles é o açúcar, né? Que, aliás, voltou a subir nos últimos dias, está com os preços bastante elevados por conta de problemas que vem acontecendo na produção mundial de cana-de-açúcar e também de outros produtos, como é o caso da União Europeia, onde a produção é de beterraba, né? Não é de cana. Tudo isso afetando, portanto, os preços do açúcar, que seguem em patamares extremamente elevados. E outra é as carnes, né? Carne bovina, carne suína, que se recuperou bastante da queda do ano passado, só a carne de frango que vem apresentando queda ultimamente. Então, tem alguns produtos aqui que permanecem com patamares elevados. Agora, eu diria que, na média, a tendência é de um arrefecimento desses preços. Vai entrar a safra nova de cana aqui do Brasil, tendência de baixar um pouco os preços internacionais do açúcar, por exemplo. E tudo isso contribui, portanto, para a nova queda do índice. E nos casos dos grãos aqui, não tem muita perspectiva de volta de aumento de preço da soja, do milho, do trigo no curto prazo, até porque daqui a pouco começa a entrar a safra dos Estados Unidos e isso deve manter os preços no patamar mais moderado em termos de comportamento de preço, quando não, da queda, inclusive, nos mercados internacionais. Márcio. Pois só falando da primeira frase do Silmar, que é ruim, é bom para o consumidor e ruim para o produtor, né, quando o preço do alimento cai. Por quê? É bom para o consumidor porque a renda está cada vez mais achatada, então é bom para o consumidor. E é ruim para o produtor que o custo de produção está cada vez mais alto. O ideal é que a gente tivesse um equilíbrio que fosse bom para o consumidor e bom para o produtor, né, Silmar? Perfeito. Exatamente isso aí. Ô Silmar, e os mercados, as principais commodities agrícolas, aquilo que nos ajuda bastante também na nossa balança comercial, como é que ficaram?
Olha, o mercado é muito volátil hoje, os preços andando de um lado para o outro, início de semana, depois de um feriadão. Foi feriado nos Estados Unidos também, na sexta-feira, portanto as bolsas voltaram a funcionar hoje. E o mercado na expectativa da divulgação amanhã de um relatório importante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, pode trazer modificações nas estimativas da produção mundial de grãos, particularmente setores de soja, milho, trigo, entre outros. Então, o mercado oscilou bastante diante dessa expectativa, ou seja, tem muita direção definida. A soja acabou fechando em queda hoje, depois de muita volatilidade de um lado para o outro durante o dia, queda de 0,1%, nada muito expressivo. O milho subiu, até subiu bem hoje, 1,7%. Preocupação com safra da Argentina, por exemplo, que não para de ter cortes na sua produção, isso vale para a soja também. Situação muito crítica da Argentina em termos de produção de grãos esse ano por conta de seca. Trigo fechou em alta hoje também, 0,4%, preocupação com a safra americana, que tem previsão de falta de chuvas, safra de inverno deles. Na Bolsa de Nova York, o algodão caiu hoje, caiu 0,9%, café arábica também, 0,5%. Açúcar, que subiu muito nos últimos dias, hoje deu uma folga e caiu 0,5%. Suco de laranja continua firme e forte, sobe todos os dias, não foi diferente hoje, subiu 0,7%. Boi gordo do mercado futuro da B3 voltou a subir hoje, 0,3%, refletindo, claro, a reabertura, mais países reabrindo importações de carne bovina brasileira, o caso da Rússia e das Filipinas no final de semana. Tudo isso empurra para cima os preços do boi no mercado futuro. No mercado físico ainda vai demorar um pouquinho lá no interior do país. Para finalizar, Márcio, o dólar voltou a subir hoje um pouquinho, 0,2%, R$ 5,07, e o mercado de ações fechou em alta hoje, 1 ponto percentual, o índice Bovespa aqui na nossa B3. É sempre muito bom começar a semana com você e permanecer com você durante toda a semana. Obrigado, até amanhã. Obrigado, boa noite, até amanhã. Boa noite, bom descanso. A seguir, a previsão do tempo para todo o país, e vamos mostrar ainda que o governo do Rio Grande do Sul cria um plano para minimizar os efeitos da seca depois do intervalo. Até já. Para minimizar os efeitos da seca, o governo do Rio Grande do Sul criou um plano para aprimorar a gestão da crise hídrica. Esse plano está sendo chamado, essa crise, está sendo chamada aí de Supera Estiagem. O projeto se divide em 4 eixos de ações e os detalhes a gente conhece agora na reportagem. Nos últimos anos, pequenos e grandes produtores do Rio Grande do Sul têm sofrido com a estiagem. Essa propriedade aqui, como vocês veem, aqui já faz 3 anos de seca, Vocês veem a produção desse soja aqui, a estimativa é de colher 4, 5 sacos por hectare, mas nossa previsão nesses hectares que a gente tem aqui era uma previsão de mais de 60 sacos por hectare. E a gente vai colher no máximo 6 sacos por hectare, A nossa preocupação, que vai ser uma colheita muito pouca mesmo. Recentemente, 374 municípios decretaram situação de emergência por causa da estiagem no estado. Em função da estiagem, a gente tem aí uma frustração na safra do milho. Nós tínhamos uma estimativa inicial de 122 sacas por hectare. Agora se consolida o dado aí de em torno de 74 sacas por hectare. É uma quebra de 41%, se levarmos em conta a projeção inicial que nós tínhamos para aquilo que a gente está aferindo agora. Nós temos 2 das nossas principais culturas seriamente atingidas, notadamente na soja, onde deve ultrapassar as perdas superiores a 30%, e na questão do milho, ainda mais agudo, ultrapassando os 40% de perda das nossas lavouras. Para reduzir os efeitos da seca, o governo do estado apresentou um plano de ação de curto, médio e longo prazo com uma estratégia que inclui medidas emergenciais de apoio e assistência aos produtores, ações estruturantes e um sistema de monitoramento. No limite de 497 municípios, perfurando poços artesianos com equipamentos próprios do estado do Rio Grande do Sul, já foram perfurados nos últimos 24 meses, aproximadamente 400 poços. Isso vai beneficiar os municípios com a escavação de pequenos açudes para que eles possam minimizar os efeitos da estiagem. O Estado também vai lançar um edital brevemente para que os municípios possam aderir a esse edital no volume de recursos de aproximadamente 70 milhões de reais
igualmente para perfuração de poços. Da mesma forma, nós temos o programa Irriga Mais, que permite com que nós tenhamos a ampliação das estações meteorológicas. A agricultura familiar também será beneficiada com troca-troca de sementes, um programa destinado ao cultivo de milho e sorgo por agricultores no estado, com a suspensão de 100% da dívida do programa. Em fevereiro, o presidente Lula autorizou o repasse de 430 milhões de reais para conter os danos causados pelo desastre ambiental. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é o coordenador da ação do grupo de trabalho que prioritariamente autoriza a concessão de uma operação adicional de crédito aos beneficiários dos programas de fortalecimento da agricultura familiar e da reforma agrária, que estejam nos municípios em estado de emergência. Para aquelas populações mais vulneráveis que estavam sofrendo diretamente com restrição alimentar, insegurança alimentar, ele mandou cestas básicas, né? O ministro Valdez. O ministro Wellington, ele também adiantou o programa de Bolsa Família e mandou um fomento para aquelas famílias mais pobres, né? Depois, na área do nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós levamos a todos os assentados do INCRA um fomento, né, um crédito, para que eles pudessem incrementar a sua produção e se defenderem da seca, e levamos também o chamado Pronaf-B. Pronaf-B é para aquele agricultor do menor agricultor. Agora, a Casa Civil está centralizando um debate sobre as dívidas, mas ainda não há uma decisão amadurecida, mas deve ser o próximo anúncio do presidente Lula para aqueles agricultores que tomaram empréstimos e que pelo terceiro ano em seguida já tem que pagar esse empréstimo sem que eles consigam produzir e ter uma produção correspondente para pagar o empréstimo. Bom, vamos saber então agora como é que fica a previsão do tempo para todo o país nessa terça-feira com a Luísa Cardoso. Nesta terça-feira, o alerta para temporais deve ficar entre uma faixa que vai desde o Triângulo Mineiro, passando por Goiás, Tocantins, Pará, e também o Amapá, além da faixa oeste do Maranhão e também o litoral sul da Bahia. Pancadas de chuva que devem acontecer em vários momentos do dia e também vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. Nas áreas em verde claro do mapa, a chuva aparece de moderada a forte intensidade e desde o sul do país até Mato Grosso do Sul, uma faixa que passa por São Paulo também, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, o tempo fica firme. O dia também vai ser ensolarado e sem chuva entre o leste da Bahia e também o sertão nordestino. Falando nas temperaturas, as máximas devem chegar a 30 graus em Salvador, assim como Natal, e principalmente entre o sul e sudeste do país, temperatura máxima vai ser mais amena, 26 graus na capital paulista. Falando nos acumulados de chuva dos próximos dias, devem ficar concentrados ainda na metade norte do país, mais de 80 milímetros em áreas do Mato Piba e também do Pará e Amazonas. E em relação ao centro-sul, a condição é de tempo firme e chuva de maneira mais irregular, que deve acumular entre 20 e 40 milímetros. Essa condição de tempo firme favorece ainda o avanço na colheita dos grãos e também do arroz no Rio Grande do Sul, além do plantio do milho segundo a safra. Já em relação a boa parte do Nordeste, o sol vai brilhar no céu e quase não chove. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país, inclusive atingindo regiões do Nordeste que não estavam recebendo umidade, mas mesmo assim a água não vai ser suficiente para repor a condição hídrica. Apenas 10 e 20 milímetros são esperados para essas regiões. Os maiores acumulados devem permanecer no norte do país, passando dos 80 milímetros, principalmente no Pará e no Amapá. Na safra 2022-23 de milho goiano, a produção deve ter um crescimento médio de 29%.
Esses números foram publicados pelo Agrodados e apontam que o volume do grão pode chegar a cerca de 12,5 milhões de toneladas. Nesse cenário, Goiás pode ficar como o terceiro maior produtor do país. E para saber mais sobre esses números em alta, a gente convidou e vamos conversar agora com a Cristiane Amorim. Ela é gerente de inteligência de mercado agropecuário. Cristiane, muito obrigado pela gentileza de atender o Jornal Terra Viva. Seja muito bem-vinda. Qual é a sua avaliação, então, Cristiane? Fala para a gente, né, desse trabalho aí, desses números para a produção de milho no estado de Goiás, hein? Muito positivo, né? Já dá para comemorar? Os produtores podem comemorar? É isso? Boa noite. Boa noite, Márcio. Muito boa noite a todos que estão assistindo o canal Terra Viva. É uma satisfação estar aqui com vocês e, em nome do nosso secretário da Agricultura, Tiago Mendonça, eu quero agradecer esse espaço para falar do trabalho que a Secretaria de Agricultura realiza e, em especial, sobre os destaques do Boletim Informativo Agro em Dados, que nessa edição traz um grande destaque aí, que foi a estimativa de produção de milho no estado de Goiás, né, que deve ter um crescimento de 29% em relação à safra anterior, né? Esse crescimento é puxado pela boa produtividade também, que é estimada pela Conab, que deve crescer aí 32% e atingir 6,7 toneladas por hectare, e posicionando o nosso estado como o terceiro maior produtor no ranking nacional. Essa produção, ela pode ser atribuída ao nosso produtor, né, que tem investido aí em uma produção cada vez mais tecnificada, e também a demanda, a dinâmica do mercado, né, que tem aí apresentado uma demanda tanto interna quanto externa bastante forte, né? O que tem contribuído aí para esse investimento do produtor no cultivo do milho aqui no estado. Ô, Cristiane, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, né? Você falou do produtor cada vez mais tecnificado e vocês ampliando a produção. Eu não sei se você tem esse número agora, se não tiver, não tem problema. Se alguém puder te ajudar, melhor. Mas muitas vezes aumenta-se a produção sem aumentar a área, né? Isso é que é muito importante e faz justificar o que você acabou de dizer agora da tecnificação ou da tecnologia que o produtor tem usado. Isso é muito importante, né? Mas, enfim, chegando ao terceiro maior produtor de milho do Brasil, o que isso possibilita, né, com essa nova safra? Os efeitos das mudanças climáticas também devem ser menos sentidos na produção deste ciclo, né, deste momento agora. Mas por que é importante fazer isso, além de ter uma maior produção, né, o que isso traz para o estado também? Exatamente. Essa posição do estado tem o mérito do produtor, né, que está investindo na tecnificação, né? As condições climáticas também têm sido favoráveis. Vale ressaltar que o forte do estado de Goiás é a segunda safra, então nós estamos aí com estimativas ainda, né? São projeções que ainda vão se confirmando ao longo da safra, do desenvolvimento da safra, e a demanda do mercado externo tem fortalecido muito, né? A abertura de mercado para a China tem ampliado o interesse do produtor em investir na produção de milho e, consequentemente, aumentando esse investimento sem ter que expandir área, necessariamente, em razão da tecnificação do produtor. Olha, tem um número aqui, a Cristiane vai corrigir se a gente estiver errado, né, Cristiane? Esse número, né, falando em tamanho de mercado aí, com esses números de Goiás aí, Goiás pode ser responsável por 10, né, pouco mais de 10% da produção nacional de milho, não é mesmo? Existe Exatamente. Um trabalho desenvolvido no estado para impulsionar o grão, então? Exatamente. Goiás deve responder por mais de 10% da produção de milho do Brasil. E, sim, existem investimentos que motivam o produtor, né, a manter o cultivo. Esses investimentos vêm através do crédito rural, de políticas públicas e programas, né, que auxiliam o produtor a continuar esse investimento. E vale destacar também que esse mesmo desempenho do milho nós percebemos no girassol, que também é um destaque do Boletim Agro em Dados, né, que também vai ter uma safra aí quase recorde, vai ser a estimativa de segundo
melhor resultado, né, da série histórica da produção de girassol aqui no estado, né, e que nós somos o líder na produção nacional. Também ressaltando aí novamente o trabalho do produtor rural, que tem investido nessas culturas. E outro detalhe importante, né, que eu acabei conhecendo na semana passada quando estive em Rio Verde, né, na Agrotec, é do fator de ampliação de exportação de Goiás, né? Cresceu de 7 milhões de dólares para 14, né? Ou seja, dobrou a exportação de Goiás, né, no agronegócio todo, nos últimos 4 anos. Parabéns ao produtor e a toda a cadeia produtiva do agronegócio em Goiás. Olha só, Cristiane, muito obrigado pela sua gentileza, Cristiane Amorim, gerente de inteligência de mercado agropecuário. Muito obrigado a todos da Secretaria de Agricultura aí de Goiás. Até a próxima, Cristiane. Obrigada, Márcio, e até mais. Valeu, obrigado. Bom, obrigado você também que estava com a gente aqui, que nos acompanha sempre no Jornal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, na madrugada. Uma ótima semana. Que a sua semana seja extremamente produtiva. E um convite, continua com a gente.